Aleluia. Bom dia, Igreja do Senhor, a graça e a paz seja convosco. Como vai você? Amanheceu bem nesse domingo abençoado pelo Senhor? Que bom, gente. Eu quero te convidar a orar para a gente já começar, na segunda parte da nossa lição, da quarta lição. Você pode baixar a sua cabeça aí, fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença espiritualmente e colocamos diante de Ti a nossa mente, o nosso coração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, rendemos diante do Senhor tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Nós entendemos que tudo vem de Ti. Então, Senhor, devolvemos tudo ao Senhor. Pai, nessa manhã, nós estamos, Senhor, aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre essa lição, que fala sobre a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus, eu oro para que o Senhor esteja tirando a venda dos nossos olhos, para que o Senhor abra mesmo o nosso entendimento. Senhor, que nós possamos ter compreensão, que nós possamos ter assimilação, que nós possamos assim reter, meu Deus, todo o conhecimento, que nós sejamos despertados a partir disso, que é uma ínfima parte de conhecimento sobre o assunto, ter motivação, ter interesse para buscarmos mais, para nos aprofundarmos mais, para sermos mesmo, Senhor, pessoas capacitadas em qualquer ambiente a falar com propriedade, a defender mesmo a Tua palavra, Senhor. Pai, fica conosco, Espírito Santo, eu te convido a estar aqui. Eu entrego o controle desta aula a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja mesmo conduzindo tudo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, Deus é muito, 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 muito bom. Bom, na semana passada, nós demos início a essa lição, a lição 4, a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós fizemos um breve panorama histórico da Bíblia, desde o início até ela chegar nesse formato às nossas mãos. E nós vamos dar sequência então nessa lição. Nós vamos falar então sobre o tópico 1. A gente fez algum comentário sobre ele já na aula passada, que é a Bíblia é a palavra inspirada. Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais, ter um entendimento um pouquinho mais profundo. E nós vamos falar do tópico 2 e do tópico 5, Tópico 2, pela Bíblia Deus nos fala. E o 5, pela palavra de Deus vem a fé. Então, antes de nós começarmos aqui a explanação, vou lançar uma pergunta aí para você. A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Fica aí, preste atenção na lição que nós vamos entender e chegar à resposta dessa pergunta, tá? Então, assim, nós entendemos um pouco da composição aqui e respondendo essa pergunta, pensando sobre esta pergunta, a Bíblia é a palavra de Deus? Aqui na nossa lição, ela traz a Bíblia, a palavra de Deus, Mas, talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Talvez você já foi questionado, talvez você participou de algum debate, de alguma roda de conversa que surgiu o assunto e você não soube como responder. E geralmente quando é feito esse questionamento, vem de pessoas que conhecem um pouco de filosofia, E aí elas trazem que
na história muitas coisas aconteceram que as faz crer que a Bíblia, ela é uma produção humana. Geralmente é colocado dessa forma porque é dito que não existem mais os originais, né, ali, principalmente do Velho Testamento, já muito se perdeu porque não tinha como se preservar, né? Também do Novo Testamento. E de fato a gente sabe que os originais, eles não existem, né? Todos eles não existem mesmo, se perderam. Mas a gente sabe que Deus usou ao longo dos anos, desses anos todos, homens santos, sábios, para preservarem aquilo que foi dito lá no início. Né? E a gente sabe que teve um tempo onde a palavra de Deus, ela era mais creditada. A partir aí de um movimento, desde o século XV, XVI, chamado Renascimento, foi começado a questionar, né, algumas coisas, principalmente sobre a Bíblia, né? E a partir disso, muitas correntes surgiram, né? Principalmente uma chamada de iluminismo, que começou a questionar ali a questão do teocentrismo, e aí trouxe a questão do antropocentrismo e a razão, né? Então a gente vê que todos os ismos que surgiram, eles veio como questionando mesmo a palavra de Deus, né? Fazendo com que o homem, ele se voltasse para si, ele exercesse mais o seu intelecto, tanto que o lema do iluminismo é: ouse usar seu intelecto. Então, se aquilo que não era possível se explicar, não era digno de crédito. Né? Então, se a gente for pensar na fé, em muitas coisas que a palavra de Deus ela nos traz, a gente não consegue explicar, né? A gente falou isso lá na segunda lição, que a gente ser cristão não dá para ser racionalista. Né? A gente é racional, mas não dá para racionalizar tudo, porque tem coisas que é ato de fé. Né? Você crê, você escolheu seguir Jesus e é você crer que Ele deixou aqui para nós as suas instruções, os seus ensinos, e que baseado nessa fé, mesmo muitas vezes não tendo respostas de tudo, porque tem coisas que a gente realmente não compreende, não tem respostas claras, mas nós entendemos que Deus ele é soberano e nós decidimos crer e seguir a palavra de Deus, porque nós temos fé nele, né? Então, surgiram muitos escritores, né, que levantaram muitos questionamentos sobre a Bíblia, e a Bíblia, em alguns lugares, ela começou a entrar em descrédito. Surgiu uma linha teológica chamada liberalismo cristão. Ela é vigente, muito vigente em alguns lugares, e se a gente não conhece um pouquinho, não sabe um pouquinho sobre esses pensamentos, a gente acaba aceitando aquilo que se é propagado como sendo verdade. E a gente começa, às vezes, duvidar de algumas coisas. Mas tem um fato muito interessante que aconteceu em 1947, em meio a tantos questionamentos, se a palavra de Deus era a palavra de Deus, se esse livro que nós temos hoje, de fato, contém aquilo que foi escrito lá nos originais ou não. Então, em 1947, lá nas redondezas, né, na região do Mar Morto, um pastor de cabra estava ali, a cabra fugiu e, né, ele procurando a cabra, jogou uma pedra, caiu numa gruta lá. Quando ele
foi ver, eles encontraram lá vários manuscritos, né? Vários manuscritos, e esses manuscritos, dentre eles, segundo o historiador Rodrigo Silva, é o livro de Isaías, né? Então, assim, foi pego esses manuscritos e quando comparado com a escrita do livro de Isaías que nós temos na nossa Bíblia, tinha mínimas diferenças. Tá? Então nós vemos assim o cuidado de Deus ao longo da história. Como é possível a gente ter certeza, né, ao longo desses anos todos, de que nós temos a palavra que foi realmente inspirada por Deus ali, no início, né, dos seus autores originais, no caso, né, dos homens que foram usados por Deus. Porque nosso Deus, ele é soberano. E Ele sabe como fazer, como usar pessoas, ou lugares, ou situações para preservar isso. E nesse acontecimento aqui a gente vê isso. Nós vemos mesmo a ação de Deus. E nós também temos alguns homens intelectuais que são realmente apaixonados por Jesus e têm um zelo pela palavra de Deus, um amor pela palavra de Deus, e têm se empenhado em estudar mesmo profundo, né? Se especializando também em línguas do original, tipo hebraico, tipo grego, que são as línguas as quais a Bíblia foi escrita, né? Hebraico, aramaico, grego. E esses homens, eles também têm muitas literaturas que nos faz compreender muitas coisas que às vezes nós somos questionados e nós não temos como, muitas vezes, mediante ao nosso conhecimento limitado, dar uma boa resposta. Por isso que é importante a gente estudar, conhecer um pouco. E dentre esses homens de Deus, nós temos um do século XIX, o Dr. Benjamin Warfield. Ele foi ordenado sacerdote em 1879. E ele fez parte ali do seminário de Princeton durante 35 anos. E ele era um estudioso, considerado um dos maiores estudiosos do grego, né? E ele tem alguns livros muito bons, e dentre eles tem um livro chamado Revelação e Inspiração. E ele diz que... teve uma revista que escreveu sobre ele, que diz assim, que a defesa dele, né, a erudição dele, é tão exaustiva e convincente da inspiração da palavra de Deus, como jamais havia sido escrito nos últimos tempos. Então a gente vê que existe também, assim como nós sabemos que existem vários escritores bons, né, seculares, nós também temos homens de Deus igualmente capacitados e cheios do Espírito Santo também, que pode nos trazer um melhor entendimento. Então, falando sobre a inspiração aqui no tópico 1, o que quer dizer a Bíblia ser inspirada por Deus? Aqui o autor da apostila, ele fala: quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos afirmando que foi o próprio Deus quem a produziu pelo seu Espírito, né? Mas e o que é inspiração? Segundo o dicionário online, vem de uma palavra grega, né? Essa inspiração em relação à palavra de Deus, ela é uma palavra grega, theopneutos. Então, theo, Deus, e pneu, respirar, soprar. Então, significa dizer que Deus soprou a sua palavra ali no escritor, né? Nos profetas. Então, os escritores do Antigo Testamento, no Novo Testamento, os apóstolos,
né? Então Deus soprou. Quer dizer assim que eles ficaram inconscientes, que não. O Senhor, Ele respeitou o conhecimento, como a gente falou na aula passada, o Senhor, Ele respeitou a cultura, a característica do escritor, tudo isso, mas tudo que Ele escreveu foi inspirado por Deus. Entendeu? Isso que significa a palavra inspirada. Quer dizer que o Senhor, Ele exerceu ali mesmo a supervisão, né? Ele estava ali respirando no autor aquilo que era para ser escrito. Então, sim, existem fatos históricos aqui na Bíblia. Claro, a gente vê a história da humanidade se desenrolando aqui, no caso do povo de Israel, muitos acontecimentos, desde a criação até ali o Malaquias, o último livro. Depois nós vemos a vinda o nascimento de Jesus Cristo. E nós temos muitas coisas, então é histórico, nós temos profecia. Então a diferença da revelação e da inspiração é que tem coisas na Bíblia também que foi revelado. Revelado quer dizer, Deus falou o que era para ser escrito, exatamente o que era para ser escrito. Nas passagens que nós vemos que o autor está dizendo, assim diz o Senhor, e o Senhor me disse, né? É uma revelação, é uma profecia mesmo. Então, ok? Entendemos isso? Glória a Deus. Então, a diferença da revelação, da inspiração é isso. E nós também, hoje, temos uma doutrina chamada de inerrância, sabe? Ela surgiu não faz muitos anos, mas foi necessário, por quê? Como foi questionado a questão de dizer que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, porque tem alguns erros, tem pessoas que falam que a Bíblia tem contradição, né? Inclusive aqui no tópico 1, o autor da apostila fala, né? Algumas pessoas dizem que a Bíblia tem contradição e tudo isso, mas na verdade, o que acontece? A Bíblia, ela não tem contradição. Então, assim, tem pessoas que falam que na Bíblia tem contradições, até aqui na apostila o autor ele fala sobre isso, né? Mas a Bíblia, ela não é contraditória, né? Segundo alguns estudiosos mesmo, eles falam que na Bíblia existe alguns erros gramaticais, muitas vezes, algumas terminologias científicas atuais, que na época, a época que foi escrito o texto aqui, não se tinha essa terminologia, né? Quando se vai traduzir de um original para uma determinada língua, nem sempre naquela língua da qual será traduzido, tem as mesmas palavras para colocar. Então, tem essas variações textuais, mas isso não descaracteriza o conteúdo da palavra de Deus. Isso não pode dizer que a Bíblia, ela tem erros, porque se nós dissermos que a palavra de Deus, ela tem erros, ela contém erros, nós estamos dizendo que Deus erra. Não é? Se a gente, a partir do entendimento que nós temos de que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, então nós entendemos que Deus respirando ali, soprando no escritor, aquilo que é para ser escrito, era para ser escrito. E se nós dissermos aí então que a palavra de Deus, ela contém erros, nós estamos dizendo que Deus, ele erra. E nós entendemos que Deus, ele não erra. Por isso nós cremos que a palavra de Deus, ela é inerrante, tá? De uma forma simples, a doutrina da inerrância é a crença de que a Bíblia é verdadeira, ok? Então, se você for questionado, a Bíblia erra, a Bíblia tem contradições, você já vai saber se posicionar sobre isso. Então, assim, sobre contradições,
nós já dissemos que não há, mas há o quê? Há dificuldades linguísticas. Por exemplo, as línguas originais, como eu já falei, né? Os diferentes gêneros literários. Então, na aula passada a gente viu que nós temos livros poéticos, nós temos históricos, nós temos biografia, nós temos epístolas, que é o mesmo que carta, né? Então, temos diferentes gêneros literários. Nós temos também as questões geográficas que muitas vezes nós desconhecemos, né? Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em 3 diferentes continentes, que é Ásia, África e Europa. A Bíblia também ela cita lugares, né? Às vezes o mesmo lugar ele tem mais de um nome, e isso às vezes acaba causando uma confusão, porque a gente não tem esse conhecimento. A Bíblia, ela trata de lugares que há muito trocou de nome também. A época que foi escrita se chamava X, e hoje se chama Y, né? E às vezes isso dificulta a gente o entendimento ali, né, do que está sendo dito. Nós também temos as dificuldades antropológicas. Então, quer dizer, o conhecimento da espécie humana desde a sua origem, o desenvolvimento físico, social e cultural, o modo de agir, a peculiaridades raciais, costumes, crenças. Então, quer dizer, a época que foi escrito determinado texto, a cultura era diferente da atual. Então, os usos e costumes, como nós falamos aqui, a maneira de agir, de pensar, de vestir, a linguagem, a maneira de se comunicar, tudo isso era diferente. Então, se a gente for querer comparar a palavra de Deus usando o conhecimento que nós temos hoje, isso vai dificultar bastante a nossa compreensão, né? Também dificuldades que existem é a incompreensão da revelação divina. Né? Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente vai ler com uma mentalidade de estou lendo uma revista, estou lendo um livro de autoajuda, e a gente descaracteriza que ela é a Bíblia Sagrada. Por que que nós chamamos a Bíblia de Bíblia Sagrada? Porque ela é uma inspiração divina. Se ela não tivesse essa inspiração divina, que é então sagrado, né? Ela seria um livro como outro qualquer. Mas nós chamamos Bíblia Sagrada, é escrito na capa, né? Dentro dela você não vai encontrar essa terminação de Bíblia Sagrada, é na capa, porque todo esse compêndio de livros aqui são considerados sagrados, né? Muitas vezes a pessoa que está lendo, ela tem muita dificuldade também de interpretação de texto, né? E isso acaba limitando muitas vezes algum entendimento. O nanismo espiritual é uma outra questão, quer dizer, quando a pessoa vem para Jesus, ela é considerada o quê? Um bebê na fé. E nós sabemos que em cada fase do desenvolvimento humano, nós temos certas capacidades de compreensão, não é assim? Por exemplo, se você tem filho, como que é? O bebê, você fala algumas coisas apenas, porque ela não tem aquela capacidade ainda de interpretação, de assimilação, de compreensão. Então, à medida que ela vai crescendo, você já vai o quê? Ampliando isso. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. À medida que nós vamos crescendo, a gente vai tendo algumas percepções diferentes, né? Então, se eu venho para Jesus e eu
não cresço, isso vai me dificultar muito a compreensão da palavra de Deus. Né? E também quando a gente faz o exame superficial do texto bíblico, é aquela história, né? Às vezes eu vou lá, Jesus fala comigo, abro ali, sai um versículo só, e aí às vezes é um versículo que dá um sacode, e a pessoa fala, meu Deus, mas olha isso aqui e tal, e não lê ali o contexto para entender o que aquele versículo, na verdade, quer dizer dentro daquele contexto. Tá bom? Então, essas são as dificuldades que muitas vezes encontramos, né? Que não são contradições, são dificuldades, ok? Mas um fato é que a Bíblia, ela tem unidade e harmonia. Então, os estudiosos, né, da Bíblia mesmo, da historicidade da Bíblia, que vai ali buscar, né, nos originais mesmo, tudo isso, eles falam que quando se pega, por exemplo, os mais antigos escritos e comparado, você vê a unidade. Pensando aqui, por exemplo, o Novo Testamento começou a ser escrito quando? Que a gente falou na aula passada. Mais ou menos 1.500, 1.600 anos antes de Cristo. Não é? E aí, lá o Novo Testamento, quando foi o último livro a ser escrito? Em 96 depois de Cristo. Então, assim, quando você começa a ler a palavra, né, ali desde o início, do primeiro livro até o final, você vê que ele tem o quê? Harmonia, ele tem uma unidade. Ele se complementa, ele tem a mesma essência. Então, como seria possível isso se não tivesse a soberania de Deus na preservação da sua palavra, sabendo que todos esses livros foram escritos em diferentes épocas e por diferentes escritores. Então isso é sobrenatural, considerando tantos anos, né? A distância. Eles não tinham contato entre eles ali. Então, tem a harmonia da palavra de Deus e a unidade da palavra de Deus, né? E aí, respondendo à pergunta, a Bíblia é a palavra de Deus? O que será que a própria Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia, ela dá testemunho dela mesmo? Olha só, no Velho Testamento nós temos vários textos que testificam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ler alguns aqui para a gente ver o que é que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre ela. Tem um texto de Isaías 7. Isaías 7. Era aqui. Isaías. Só um minutinho que eu fiz alguma anotação aqui, meio perdida. Ó, nós temos alguns textos que falam sobre isso. Então, deixa eu só localizar, porque eu fiz uma anotação aqui, gente. Eu devo ter anotado errado. Ó, em Êxodo 24 fala assim, ó, 24:7. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo
o que falou o Senhor faremos e obedeceremos, tá? Nós temos também aqui em Deuteronômio, Deuteronômio 31, 24, e fala assim, ó: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Nós temos no Novo Testamento também, na segunda carta de Pedro, diz assim, ó, segunda carta de Pedro 1:20, fala assim, 1:20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha só, esse texto aqui já dá testemunho do quê? De que a Bíblia, ela é sim a palavra de Deus, né? Nós temos o texto básico aqui, ó, na verdade o texto para decorar, que é 2 Timóteo. Você decorou? Decorou esse versículo? Está aí na apostila. 2 Timóteo 3, 16, 17. O que diz aí? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha só, o que Paulo está dizendo aqui nessa carta a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus. E nesse tempo aqui, o que era a escritura? Nós falamos na última aula. Era todo o Velho Testamento, né? Nesse tempo aqui ainda não existia o Novo Testamento. Então, a escritura aqui era relacionada a todo o Velho Testamento. Mas será alguma passagem no Novo Testamento que atesta que o Novo Testamento, ele também é considerado escritura? Ele também pode ser considerado inspirado por Deus? Ou não? Será que há? Será que não há? Eu só não tenho certeza se eu anotei. Glória a Deus. Olha só o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Olha só, ele estava escrevendo ainda, tá? Mas ele já estava dizendo o quê? Se você é profeta ou se considera espiritual, então você vai ter o quê? O discernimento de identificar que isso aqui é palavra de Deus, que esse ensinamento aqui é inspirado por Deus, né? E Pedro ele fala sobre isso também. Deixa eu só localizar aqui. Você pode ir anotando, gente, porque depois você vai ler isso com um pouco mais de calma, tá? Com um pouco mais de calma aí. As informações são muitas, mas nós temos aqui também, olha só, em 2 Pedro
3:16 fala assim, ó: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Para você entender, eu vou ler o verso 15, eu li o 16, ó. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, quer dizer, aqui Pedro, ele já tinha conhecimento das cartas que Paulo escrevia, estava escrevendo às igrejas, e aqui ele colocou a carta de Paulo igual, com o mesmo valor das escrituras. Então nós vemos o que aqui, gente, baseado nesses textos que nós lemos. Tem mais, tá, gente? Mas eu não vou ler todos porque nós não temos tempo para isso. Mas e Jesus? Jesus, ele falou alguma coisa sobre as escrituras? Vamos ver se tem alguma fala de Jesus aqui, ó. Marcos 7:13. Marcos 7:13. Tem uma fala de Jesus que diz o seguinte, olha só: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes, né? Jesus aqui está num diálogo falando o quê? Que a palavra de Deus, ela tinha sido corrompida. E a qual palavra ele se referia? As escrituras. Ok? Tem mais alguma passagem que Jesus fala sobre isso? Lucas 24:44. Lucas 24:44. Olha só, fala bem assim, ó: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, nós vemos aqui o que, gente? Que sim, que isso daqui é a palavra de Deus. Se nós, em algum momento, nos deixarmos seduzir, né, por essa falácia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, vai o quê? Vai ruir, vai virar pó, porque tudo que está aqui é o que embasa a nossa fé, é a palavra de Deus, tá? Muito bem, então, entendido isso, o que nós devemos fazer, gente, enquanto cristãos? Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero dar testemunho dele. Eu preciso o quê? Eu preciso ler a Bíblia. Porque, e aí isso está no tópico 2 e no tópico 5 da apostila, pela Bíblia Deus nos fala. Pela palavra de Deus vem a fé, né? E aí, ó, tem um texto aqui, ó, que o autor da apostila, ele colocou aqui, Hebreus 1:2. Está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos profetas, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou
pelo Filho. Então, por que ler a Bíblia? Porque a Bíblia é Deus falando conosco, né? Tem outro texto em Deuteronômio 5:24 que fala: e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Nossa, maravilhoso, né, gente? Nossa, é maravilhoso. Olha, eu vou dizer para você, se você nunca teve experiência com Deus, você precisa começar a ler a Bíblia. Precisa começar a ler a Bíblia, porque a experiência com Deus, ela muda você. E eu digo assim, experiência pessoal, íntima, você e Deus, lá no seu secreto, tá? Por que ler a Bíblia? Para não ser enganado. Como assim não ser enganado? Em Marcos 12:24 diz assim, ó, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece as Escrituras, e essas são as Escrituras, tá? A nossa Bíblia são as Escrituras, é a palavra de Deus. Quando nós não a conhecemos e nós estamos participando de um congresso, ou você está num seminário na faculdade, ou tem uns professor muito doido que vai ensinar filosofia para você, e a gente sabe que isso é importante, não adianta, a história da humanidade, a gente sabe que faz parte, mas se você não conhece a palavra de Deus, você começa a ser afetado por isso, e você começa muitas vezes a desacreditar dos ensinamentos da palavra. Por quê? Porque você não tem isso aqui solidificado dentro de você. Porque tem sim, gente, pensamentos filosóficos ótimos. Tem. Opa, seduz racionalmente. Se você começar a pensar, sabe, algumas coisas, você fala, opa, falo isso, conhecimento de causa, tá? Muitas vezes, não sei, né, mas eu já fui uma pessoa muito de racionalizar tudo. Tudo tinha que ter um porquê, uma lógica, e isso é muito complicado, né? Porque tem coisas na vida espiritual que você não tem explicação, não. Intelectualmente falando, não tem, tá? Não tem razão. A razão não explica. Tem coisas aqui que a razão não dá conta de explicar. Não dá conta de explicar. Então, se a gente não vai para a palavra de Deus, você começa a ser enganado, porque nós, gente, somos atraídos pelo conhecimento. Quando nós somos colocados perante alguém que detém certo conhecimento, aquilo nos atrai. Nós somos instigados a estar ali, a ouvir, isso gera admiração. Só que tem muita gente que ensina muita coisa que não é bênção para a nossa vida. Não é, mas a gente compra a ideia porque a gente não tem conhecimento, não sabe que aquilo é uma linha que tirou Deus do centro e colocou o homem. E aí você começa muitas vezes a usar frases de efeito, lá, né? Questiona a palavra. Não, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, porque... Mas por quê? Porque falta o conhecimento. Então você é enganado quando você não lê a palavra de Deus. Tem um outro texto que é Salmo 119, 105, que fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para os meus caminhos. Então quer dizer, se você conhece a palavra de Deus, não interessa o local onde você estiver, com quem você estiver, seja o que quer que digam, você tem a luz, a lâmpada que ilumina o seu caminho, que é a palavra de Deus. Então, qualquer ensinamento que você receba, contrário à palavra de Deus, que questione quem Jesus é, que questione, tem ensinamentos que falam que Jesus, ele não foi crucificado não, que aquilo lá foi toda uma encenação dos discípulos. Que Jesus, ele foi um homem e que seu estilo de vida, ele é digno de ser imitado, mas que ele não era Deus. Entendeu? Bom, por que ler a Bíblia? Para ter fé. Nós vimos o quê? Que pela palavra de Deus vem a fé, tópico 5. Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que receber a Jesus. Ela tem que receber a Jesus. Para isso, ela deve dar ouvido à palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por que ler a Bíblia? Para vencer o pecado. Salmos 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Muitas vezes, a gente não consegue vencer o pecado. Né? Fala assim, mas eu sou fraco, já ouvi. Em algum momento eu já disse isso também. Você é mais forte do que eu. Por quê? Porque as palavras de Deus não estão guardadas no nosso coração. Só ouvir a pregação no domingo não é suficiente, gente. Não é suficiente. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus todo dia. Todo dia. À medida que eu vou lendo, né? A gente falou agora há pouco sobre nanismo. À medida que eu vou lendo, eu vou me desenvolvendo espiritualmente. Isso quer dizer que eu estou bebê aqui no início da fé, dali a pouco eu já estou o quê? Uma criancinha que começa ali a engatinhar, daqui a pouco já começa a dar os primeiros passinhos, e vai indo, vai indo, vai indo. É assim. Salmo 119, 33. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Firma os meus passos na tua palavra. Lindo, lindo demais esse salmo. Para que ler a Bíblia? Para ser sábio. Para ser sábio? Sim, para ser sábio. Olha, gente, eu amo o Salmo 119. Salmo 119, eu separei um trechinho aqui para a gente ler. Salmo 119, 98 e 104. Do 98 ao 104 diz assim, ó. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os mandamentos do Senhor, tá? Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois
tu me ensinastes. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Olha só que texto maravilhoso. Então você quer ser sábio? Você quer ter entendimento? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso fazer isso? Como fazer isso de uma maneira que seja realmente eficiente? Eu lembro que nós falamos sobre o desafio de começar, tomar gosto pela palavra de Deus na lição 2. E realmente, gente, é um desafio grande. É um desafio muito grande mesmo. Mas o primeiro passo está aí na apostila, na conclusão. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma. Onde que eu vou comprar uma Bíblia? Tem uma livraria aqui no térreo da igreja, você pode adquirir Bíblia ali. Tá? Então adquira uma Bíblia. Qual é a melhor Bíblia para eu adquirir? Gente, existem Bíblias muito boas, mas assim, a gente sabe que tem algumas traduções que ela traz uma linguagem um pouco mais rebuscada e para quem tem alguma dificuldade de interpretação, dificulta bastante a compreensão e entendimento, tá bom? Então, uma boa para quem está iniciando é a linguagem de hoje, tá? E depois você adquire uma outra, uma NVI ou uma Almeida revisada e atualizada ou corrigida, tá bom? Depois que você fizer a aquisição da sua Bíblia, você deve determinar um horário. Você tem que fazer isso. Gente, não, eu vou ler quando der. Não faça isso. Se você quer se desenvolver espiritualmente, vou falar para você, você tem que se disciplinar nisso. Então, por exemplo, você tem uma vida super agitada, super corrida, e aí você talvez já disse assim, um pouquinho antes de dormir eu vou fazer isso. Aí, um pouquinho antes de dormir, você está tão cansado, que você não consegue fazer. Então, o meu conselho para você, como uma pessoa que aplicou isso na vida, é o seguinte: levante 10 minutos mais cedo. 10 minutos, gente. Por exemplo, se você acorda às 6 horas da manhã, você precisa entrar no trabalho às 7, acorde 5h50, vá, faça sua higiene pessoal e vá lá para o seu cantinho. De repente é no seu quarto, de repente é na sala. Tem um lugar também. Veja o lugar da sua casa que você consiga ficar. Você, a sua Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Faça isso. Depois, que você estiver ali, antes de começar a ler a Bíblia, você ora e fala assim: Espírito Santo, me ensina, abre o meu entendimento, tira a venda dos meus olhos, me faça ver nas entrelinhas os teus ensinamentos, aquilo que eu preciso entender para crescer, para deixar, para honrar o Senhor. Faz isso, tá? E aí, uma coisa que você precisa saber é que, gente, a primeira vez que você for ler a Bíblia, você não vai entender muita coisa, tá? Isso é muito normal, gente, em qualquer leitura. Por exemplo, se você pegar uma leitura, você não tem o hábito de ler, suponhamos. E você, de repente, decide que você quer ler a história da filosofia ocidental. Vou dizer para você, não entende. Você tem que ler, reler, e à medida que você vai amadurecendo ali no entendimento, que você vai começando a compreender algumas coisas. Com a Bíblia é a mesma coisa, tá?
Então, assim, tem coisas que você não vai entender mesmo, mas a minha recomendação para você é o quê? Comece a ler pelo Novo Testamento. Uma boa recomendação é começar pelo Evangelho de João, depois você vai para o início, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e assim até o final. E depois você vai para o Velho Testamento. Ah, isso vai fazer com que eu entenda tudo? Não, não vai. Isso vai fazer com que você tenha uma prévia sobre a Bíblia. Porque a leitura da Bíblia, ela é um hábito do cristão. Então quer dizer, você vai ler a Bíblia todos os dias até morrer. E à medida que você crescer espiritualmente, você vai tendo compreensões da palavra de Deus que você não teve no início, né? De repente você já leu uma passagem, você vai se deparar com essa situação. Talvez você já leu aquela passagem umas 10 vezes e você não tinha tido aquela compreensão. Aí um belo dia você está lá lendo, você, nossa, que revelação, entendeu? Isso acontece. Então, não se preocupe, leia a Bíblia toda, depois você começa tudo de novo. E assim vai, gente, e assim vai. Tenha, né, um caderninho de anotação, uma caneta em mãos, aquilo que vir no seu coração, você anota, faça anotações na sua Bíblia. Gente, a minha Bíblia, vou falar uma coisa para você, tudo riscada, né? Por quê? Tem coisa que quando você está lendo, vem à sua mente, se você não anotar, depois você esquece. Tem coisa que você passou e você não entendeu ou te causou uma confusão, você precisa de um auxílio. Procure o seu líder de célula, ou o seu discipulador, ou até mesmo o pastor aqui, né, para te ajudar na compreensão do texto também. E algo muito, muito, muito importante, sabe o que é? Seja perseverante. Os desafios para a leitura da palavra são enormes, viu? Mas seja perseverante, gente. Nós vivemos dias que nós precisamos de ser homens e mulheres que manejam bem a palavra de Deus. Nós precisamos manejar bem a palavra de Deus, sabe? Para a gente não ser corrompido, para a gente não fazer parte de algumas coisas que são contrários à palavra de Deus. Então, persevere mesmo na leitura. Começou, está batendo desânimo, pede ajuda para o Espírito Santo e fala, não, eu vou continuar. E eu vou dizer uma coisa para você. À medida que você começa a fazer, suponhamos que você separe esses 10 minutos. Os primeiros dias serão bem desafiadores, sim, tá? Mas à medida que você for persistindo, você, quando menos perceber, já passou meia hora. E você vai falar, nossa, já passou meia hora. E você vai começar a sentir prazer em estar ali. E não só ler a Bíblia e também orar. E aquilo vai ser muito prazeroso para você. E aí vai chegar um dia que você vai começar a ver a palavra de Deus sendo viva em você. E isso, gente, é tremendo. É tremendo. Então, olha, eu te incentivo mesmo, comece hoje. Se você ainda não começou, comece hoje mesmo a ter o hábito da leitura da palavra de Deus, tá? E aí, nós fechando aqui a nossa lição, nós temos o quê? Umas perguntinhas, né, gente? Você respondeu aí? Quem falou da parte de Deus inspirado pelo Espírito Santo? Homens santos. Em quantas partes maiores está dividida a Bíblia? Maiores? Em quantas partes maiores está dividida a Bíblia? E quais são elas? A Bíblia está dividida em quantas partes? 2. Que são? Ah, muito bom! Velho Testamento e Novo Testamento. Qual é o grande
tema apresentado pela Bíblia? Olha, gente, parabéns para você, hein? O plano de redenção da humanidade, glória a Deus pela sua vida. Então nós encerramos essa lição tão importante. Eu disse que eu iria compartilhar a bibliografia, tá? Então assim, a gente fez muitas pesquisas, a gente já vem estudando há algum tempo, e eu vou compartilhar alguns livros. Um é chamado A Inspiração das Escrituras, também Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, a Bíblia através dos séculos, o período interbíblico, o modernismo e a inerrância bíblica, métodos de estudos bíblicos. E também tem um curso no site Fiel Liderança, tá? Que eles falam também sobre as Escrituras. Então, é isso. Depois eu vou pedir para a produção deixar abaixo ali do vídeo para vocês poderem buscar esses livros. Alguns deles você vai encontrar em PDF na internet ou você pode adquirir também, tá bom? Bom, daqui a pouquinho nós teremos o nosso culto às 9h30 da manhã, teremos também às 17 da tarde e às 19h30 online. Você é o nosso convidado, viu? Que o Senhor te abençoe, um ótimo domingo para você. Fiquem com Deus, paz, um beijo no coração. Tchau.